Vamos convidar a Virgem Maria para ficar conosco nesta partilha da palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Carmelo, dá-me da água que jorra da fonte do teu santo monte. Mãe do Carmelo, dá-me da água que jorra da fonte do teu santo monte. Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo, me põe na corrente do rio da vontade de Deus. Me põe na corrente do rio da vontade de Deus. Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo, Mãe da Igreja, Mãe da Igreja, desta santa fonte, fazei que eu beba, fazei que eu beba. Mãe do Carmelo, Mãe da Igreja, desta santa fonte, fazei que eu beba. Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo, me põe na corrente do rio da vontade de Deus. Me põe na corrente do rio da vontade de Deus. Com os anjos do céu e com os santos eu quero subir o Monte Santo do Carmelo, noite escura enfrentar, as moradas adentrar, encontrar o castelo em meu ser e ali adorar e permanecer. Com os anjos do céu e com os santos eu quero subir o Monte Santo do Carmelo, noite escura enfrentar, as moradas adentrar, encontrar o castelo em meu ser e ali adorar e permanecer. Mãe do Carmelo, Mãe do Carmelo, me põe na corrente do rio da vontade de Deus.
me põe na corrente do rio da vontade de Deus. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs. Mãe do Carmelo. Nós somos carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Nós participamos de uma espiritualidade que tem, de fato, origem a um pequeno grupo de homens que se reuniu em um ponto geográfico chamado Carmelo. É um monte. Isso lá no século XII. Estamos em 2023. Teve gente que ia soltar um 2 aí. 2023. Portanto, século XXI, olha quanto tempo. E existe algo nessa espiritualidade que é totalmente identificada com a presença da Virgem Maria. Não dá para dissociar o Carmelo da Virgem Maria. Não dá para separar Carmelo da Virgem Maria. Não existe separação. O Carmelo é de Maria e Maria é do Carmelo. E nós temos a graça de pertencermos a uma paróquia erigida em honra à Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora do Carmo. Esses primeiros eremitas que se reuniam neste Monte Carmelo, que existe até hoje, que dá uma vista para o mar Mediterrâneo, e que ali se instalaram, a presença de Maria era tão forte que eles construíram a sua primeira capela e dedicaram justamente à Virgem Mãe. E eles eram reconhecidos como os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Por isso, Mãe do Carmelo. E quando nós falamos Mãe do Carmelo, nós estamos falando que nós também queremos ser filhos dela e queremos mergulhar e nos aprofundar da espiritualidade carmelitana. Muitas pessoas se confundem, achando que, por exemplo, os freis carmelitas mensageiros do Espírito Santo, as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, são apenas carismáticos. Não. Nós também temos um forte apelo contemplativo, um forte apelo a uma vida espiritual, interior, profunda. E a Virgem Maria é o nosso modelo. Claro, o supremo modelo é o Cristo Senhor, Jesus. Maria, Mãe do Carmelo, dá-me da água que jorra da fonte do teu santo monte. Porque neste Monte Carmelo, os primeiros eremitas construíram a sua comunidade ao redor de uma fonte que eles disseram e batizaram esta fonte como a fonte de Elias. Sabe o profeta Elias do Antigo Testamento? Pronto. Foi dado o nome a esta fonte, acreditando-se que foi Elias que justamente descobriu a fonte e que se repousou ali naquele lugar. E esse apelo do zelo do profeta Elias pelo Senhor, o zelo do Senhor me consome, pronto a destruir todos aqueles que se levantassem e profetizassem contra o Deus único. Este zelo é presente na espiritualidade carmelitana, sobretudo em Maria. Nós que participamos, que temos este carinho por Maria, somos chamados também a uma vida contemplativa. Atenção católicos do nosso tempo. Você é chamado a ter uma vida
contemplativa, na verdade todo batizado, mas eu falo para o nosso hoje, para o nosso agora, sobretudo nesses tempos difíceis, onde a presença cristã e o evangelho de Cristo, onde a igreja é atacada, sobretudo nesta hora, você jovem, você adulto, mais idoso, é chamado a assumir esta vida contemplativa quando nós olhamos a Mãe de Deus, que era coberta pela sombra do Espírito e que cultivava em seu interior o Verbo de Deus. Olha, a Virgem Maria era coberta pela sombra do Altíssimo e em seu ventre ela gerava o Verbo de Deus. Na sua vida de casado, casada, estudante, trabalhador, você também é chamado a desenvolver em si esse mistério. Está sempre coberto pela sombra do Altíssimo. E em seu interior sempre está desenvolvendo, deixando crescer, fazendo crescer, dando forma ao Verbo de Deus. Tanto é que São Paulo, em suas cartas, vai dizer que nós, os batizados, somos embaixadores de Cristo. Em outro momento, ele vai dizer que onde estivermos, que possamos fazer com que os outros percebam em nós o odor de Cristo, o cheiro de Cristo. Teve gente que já olhou para o lado para saber como é que está cheirando o vizinho já. Está cheirando a Cristo ou está cheirando de outra coisa? O cheiro, o odor do Cristo. Ou seja, envolvidos, mergulhados no Cristo. Hoje, particularmente, é dia 13 de julho, e também no Carmelo, nós festejamos uma santa chamada Teresa. Teresa de los Andes. Teresa dos Andes, porque é na região dos Andes, no Chile, que quis entrar no Carmelo e sobretudo na sua adolescência, ela era fascinada pelo Cristo. Na sua biografia diz que ela era uma pessoa que, sobretudo em sua adolescência, ficou fascinada pelo Cristo, ao ponto de aos 19 anos entrar para o Carmelo para ser monja. 17, 19, não lembro bem, mas nesse intervalinho de tempo. E morreu jovem. Morreu com 19 anos, de fato. Então acredito que ela entrou em 1917 e ela tinha 17 anos. Mas para dizer o quê? Que o Cristo é para todos e que a Virgem Maria, Mãe do Carmelo, ela dá esta água, intercede por nós, para que nós bebamos dessa água, que é uma água viva, porque é através dessa água viva, que é o Espírito Santo, possamos subir e alcançar a montanha que é Cristo. Então, estas palavras, elas são palavras-chave para a espiritualidade do Carmelo, para acompanharmos a Virgem Maria. Maria, Mãe, Carmelo, água, monte. O monte é Cristo. Subir a montanha que é Cristo. E a nossa vida sobre a terra é este exercício. Quando alguém se casa, vai se descobrindo um ao outro. E às vezes as provas do matrimônio são provas exigentes. Porque eu sou convidado constantemente a renunciar-me, a esquecer de mim,
porque eu prometi a Deus que ia amar aquela pessoa com a qual eu escolhi. Dentre todos os homens, dentre todas as mulheres, eu escolhi esta. Dentre todos os homens, dentre todas as mulheres, eu escolhi este. E eu vim um dia diante de Deus e prometi: Deus, eu prometo amá-la, respeitá-la na saúde, na doença, etc. A mesma coisa para a esposa. E daí a gente vai percebendo que no dia a dia, na subida da vida do dia a dia, é um exercício exigente, onde eu sou constantemente convidado a me despojar como o Cristo. O subir o monte que é Cristo é me identificar a Ele. O subir o monte que é Cristo é me despojando, me despindo por amor. O outro tem que ver em mim amor, o amor encarnado. Então a sombra do Altíssimo a cobria, e ela cultivava o verbo dentro de si. Ora, isso é para todo batizado, não é apenas para os santos que têm a honra dos altares, não, é para você. Fale para quem está do seu lado, é para você. É para você. É para todos, na verdade. Mas os que se comprometem, os que recebem o batismo, de fato, são esses que estão galgando o monte que é Cristo. Mãe do Carmelo, dá-me da água que jorra da fonte, a fonte do teu santo monte. Veja, o monte é Cristo, a fonte é o seu coração traspassado, onde saiu o sangue, os sacramentos, e a água, o batismo. A fonte é Cristo. Então eu peço à Virgem Mãe de Deus que me dê a água que jorra da fonte, do lado aberto de Cristo. E ela é o que também? É mãe da igreja. Mãe do Carmelo, mãe da igreja. Maria é mãe da igreja. E nós pedimos a ela que desta santa fonte, que é Cristo, Cristo cabeça, e nós, corpo de Cristo, membros do Cristo, corpo místico do Cristo, desta fonte fazei que eu beba. Ela é a nossa auxiliadora, tanto é que é um dos títulos dela. E os títulos até da ladainha são títulos que servem para nos lembrar do que eu preciso também ser. Nós honramos a Virgem Maria com a ladainha, mas ali também é um impulso, são lembretes daquilo que eu também em meu batismo posso e devo me tornar. Por exemplo, Maria, auxílio dos cristãos. Ora, no meu batismo, eu tenho que ser um auxiliador. Maria, consoladora dos aflitos. Ora, eu também preciso ser um consolador para os aflitos que se apresentam na minha vida. Percebem? Maria é a nossa mãe, rainha, mestra espiritual e nossa irmã mais velha. A irmã mais velha que muitas vezes tinha que pegar os irmãozinhos e fazer o que às vezes até da mãe. Quem é mulher e foi irmã mais velha de muitos irmãos aqui? Quem é? Aí tinha que ajudar a mãe a cuidar, a tratar, ensinar a fazer isso. A mãe já estava ocupada com o almoço e a senhora já estava lá trocando a fralda do mais novo. E já tinha pegado a roupa que era do terceiro, já estava vestindo o quinto. E aí ia. Era isso mais ou menos? Maria é essa que está ali conosco no dia a dia, fazendo as coisas conosco.
Tanto é que ela sai apressadamente e foi visitar Isabel em uma região montanhosa para estar ali no dia a dia. Não tem porquê você se sentir só em sua casa. Não tem porquê você se sentir vazia em sua casa. Não tem porquê, porque você tem uma mãe que além de mãe, sobretudo é rainha. Sobretudo, com a sua maternidade, se faz até de irmã mais velha. Não tem porquê. E daí, agindo nesse nosso dia a dia, subindo essa montanha que é Cristo, nós vamos para aquilo onde foi preparado um lugar especial para nós. Nós vamos para aquela região onde o Pai preparou. Ah, como vai ser bonito quando ouvirmos da boca de Jesus: se soubemos subir o monte que é Cristo direitinho. Se soubemos subir o monte que é Cristo, vamos sim ouvir. Mateus 25. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Quem quer ouvir essa frase? De Jesus falando. Já pensou que bonito? Na hora da sua passagem, na hora da sua morte, vinde a mim, bendito do meu Pai. Vinde a mim, bendita do meu Pai. Aí se você foi meio atrapalhado, ele vai dizer: vinde a mim, bendita. Aí o tom vai mudar um pouquinho, mas vai dizer do mesmo jeito. Eu quero que ele seja bonzinho na hora. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Com os anjos do céu, com os santos eu quero, porque nós não estamos sós. Olha que beleza, você tem o seu anjo da guarda, você tem os santos, que deram o exemplo com a sua vida nesta terra, que vale a pena seguir o Cristo. Com os anjos do céu, com os santos eu quero subir o Monte Santo do Carmelo, o Monte Santo que é Cristo. E é fácil? Não. Noite escura enfrentar, porque a nossa caminhada sobre esta terra se faz na noite da fé. A nossa marcha sobre esta terra, muitas vezes somos acometidos de situações que nós não entendemos. E daí é a noite escura. Eu não consigo entender, entender porque essa situação está desse jeito, eu não consigo entender porque essa doença veio neste momento em minha vida, eu não consigo entender porque veio este rombo na minha parte financeira esta vida, eu não consigo entender porque o meu casamento está assim, está assado, eu não consigo entender porque meus filhos estão nessa droga, nos vícios, eu não consigo entender porque a minha vida está nessa situação, parece que está amarrada, eu não entendo, Senhor. E você está nessa noite escura da fé. Com os anjos do céu, com os santos eu quero subir o Monte Santo do Carmelo, noite escura enfrentar, porque eu sou chamado a enfrentar. E eu tenho a Stella Maris, olha que bonito. Stella Maris. O que significa isso, Frei? Stella, estrela. Maris, do mar. Stella, estrela. Maris, do mar. Estrela do mar. Mas o que é isso? Tem nada a ver com Iemanjá não, viu? É outra conversa. A gente é católico não acredita nisso. Não é.
Stella Maris é simplesmente o seguinte: as embarcações antigamente precisavam se orientar. Em uma noite densa, a tripulação do barco precisava saber para onde estava indo. E existia a orientação dada pela estrela que despontava. E quando eles percebiam a estrela, a barquinha, eles falavam: opa, é naquela direção. Então a Stella Maris, a estrela do mar, indicava, orientava: olha, é por aqui. Então, na sua tribulação, na sua dificuldade, na sua noite escura, a estrela do mar que vai te mostrar a direção é a Virgem Maria. Ela é o modelo de como se portar nas provas, grandes provas da fé. Você quer uma maior prova do que ver o seu filho único morrendo inocentemente, e não apenas morrer, mas antes de morrer, parecer-se com um verme, porque estava tão desfigurado. E ela aos pés da cruz, em pé, justamente mostrando para nós, ela aos pés da cruz, em pé, mostrando para nós que diante das maiores provas, ela estava mostrando a sua presença, indicando: o caminho é este. Stella Maris, o caminho para o meu filho é esse. Eu estou aqui, aos pés da cruz, mostrando para vocês, meus filhos, o caminho, a orientação. É nesta rota, é nesta direção que você traga o barco da sua vida. As moradas adentrar e encontrar o castelo em meu ser. E aí é Teresa de Jesus. Dentro da sua alma existe um castelo, e no centro deste castelo habita a vossa majestade, o Rei, o Senhor. Você batizado tem esta graça. Eu partilho a minha alegria hoje, de fato. Comecei o dia com a comunidade. Teve um momento em que eu fui para o hospital regional aqui, municipal, aqui próximo, para batizar uma criança na UTI. E foi lindo. Claro que a situação da criança merece cuidados, mas a alma dela, naquele momento, que por graça e misericórdia de Deus, eu fui o instrumento de dizer: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A sua alminha foi povoada de Deus, habitada por Deus. A Santíssima Trindade apossou-se daquela alma, como Deus, entre aspas, gritando: agora és minha. E portanto Deus habita nesta alma. Noite escura enfrentar, as moradas adentrar e encontrar o castelo em meu ser. E aí? E ali adorar e permanecer. Então veja que é uma espiritualidade que te convida a entrar em ti e adorar o Cristo que está em ti, e você ser esta pessoa povoada pelo Senhor Jesus, sempre com auxílio
da bem-aventurada Virgem Maria. Meus irmãos, nós temos esta graça imensa de termos uma mãe. Sim, nós católicos temos uma mãe, uma linda mãe, a Virgem Maria, e nós não a idolatramos. Nós a amamos com todo o nosso coração, nós a amamos com todas as nossas vísceras, porque a única coisa que ela nos faz é nos aproximar mais do seu Filho Jesus. Ela simplesmente aponta o seu dedo e nos orienta a Ele. A adoração é para Ele, a reverência total é para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o centro, é Jesus, e o caminho é este, meus filhos. Na cruz não fiqueis tristes, na cruz não fiqueis desanimados, na cruz não fiqueis desorientados, porque eu estou aqui com vocês aos pés da cruz. E que graça é termos a Virgem Maria como mãe. O nosso coração se alegra. E você pode pensar: padre, mas, veja, eu tenho medo. Será que eu não posso amar assim muito Maria e deixar Jesus um pouquinho de lado? Aí este medo, existia uma pessoa que já teve esse medo antes de você, e escreveu para uma santa carmelita chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês conhecem, já ouviram falar essa santa, não? Santa Teresinha do Menino Jesus já estava no Carmelo. A sua prima Maria Guerrin escreve: eu tenho medo, tenho certo medo de amar muito Maria e deixar Jesus de lado. E Santa Teresinha do Menino Jesus: não se preocupe. Quanto mais você amar a Virgem Maria, nunca será o suficiente. Quanto mais você amar a Virgem Maria, nunca será o suficiente. E como é bom agradar a uma mãe. Então não se preocupe, meus irmãos. Amemos Maria sim, somos católicos. Temos Maria como mãe. Temos Maria presente em nossa vida. Graças a Deus que temos a Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Graças a Deus que a temos como mãe. Que ela interceda por nós, que possamos, porque persistimos em subir o monte que é Cristo, que possamos, com a sua ajuda, um dia ouvirmos: vinde a mim, benditos do meu Pai.